Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Francisco do canal Jardim em Vasos. Hoje eu vou fazer a poda naquelas duas rosas do deserto, mais novinhas, porque eu vou fazer uma poda aqui e a outra aqui, para fazer aquele estilo que eu gosto, né, de fazer aquela copinha, porque aí podando aqui, ela vai nascer mais aqui. Mas antes, vamos subir a vinheta? Oi, então voltamos. Aqui está o meu estilete, já fiz a esterilização dele com álcool 70%, você pode esterilizar também no fogo. Agora, como a gente ainda acha o álcool 70%, eu estou fazendo com álcool 70%. Eu vou fazer a poda e depois a parte que eu podar das duas eu vou fazer estaquia. Já preparei aqui também para mim colocar futuramente a estaquia, porque eu vou deixar uns 3, 4 dias cicatrizando para depois colocar aqui daquele jeito que eu já fiz os testes, areia grossa e um pouquinho de substrato por cima. Por quê? Um pouquinho de substrato por cima para ir nutriente. Mas na areia grossa foi o único jeito que eu consegui. Já tentei em substrato, já tentei de vários jeitos, não consegui. Só que aí tá preparada ali, mas vou deixar ela cicatrizando 3, 4 dias, porque a parte de cima eu cicatrizo com o meu emborrachador, né? O bate-pedra. Mas a parte de baixo eu não posso cicatrizar, porque senão não vai sair as raízes. Então vamos lá, corte sempre certeiro, corte sempre certeiro. Corte certeiro e desse jeito aqui, né? Em ângulo, porque mesmo, deixa eu abaixar um pouco aqui, em ângulo, porque mesmo você cicatrizando, com o passar do tempo, essa cicatrização vai ser expulsa e depois vai chuva, quando rega vai continuar entrando água pelas frestas e aí dá um apodrecimento lá dentro. Então vamos lá, uma enxugadinha na seiva, sempre recomendando que a seiva é tóxica, então tomar muito cuidado. Aí como eu tirei uma nova esterilização, porque de repente essa daqui pode ter alguma contaminação e passar para outra. E aí vamos fazer o corte certeiro também na outra. Não ficar serrando não, corte certeiro. Vê aonde você mais ou menos quer. Eu gosto de trabalhar com esse estilete porque corta a lâmina, tem vários. Aqui eu não uso a tesoura de poda, porque ela pode dar uma mastigadinha. Então, corte certeiro, mais ou menos nessa altura. Olha lá, só puxando assim. Se você tiver num lugar que dá pra você direto assim, também. Só que fazendo direto assim, corre o risco daqui ficar rebarba. Ó a seiva, ó. Olha a seiva. Olha como tá isso. Olha, ó, ó. Olha aí. Olha a seiva. Essa seiva, lembrando que é venenosa. Então vamos também limpá-la, enxugar a seiva antes de passar o emborrachador. Virando o papel para ir na outra de novo. De novo aí, essa já não tá saindo mais seiva, ó. Olha aqui, ó. Olha como fica a umidade da seiva.
Olha lá, ela já tá parando de sair a seiva. Ok. Ok. E aí, o emborrachador já está aberto aqui. Eu gosto de trabalhar com o emborrachador aqui, mais de que a cola instantânea. Aqui também. Não tem problema encostar na folha não, viu, por baixo. Depois eu torno passar. Então, estão podadas aqui as duas, ok? Estão podadas as duas. Um novo higienização, uma desinfecção, na verdade, porque eu vou passar ali. Já estão podadas aqui as duas, né? E aí, o que nós vamos fazer? Olha a seiva pingando, ó. Olha a seiva pingando, tá vendo? Olha. Olha o tanto de seiva que desprendeu ali na bancada, né? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar as folhas. As folhas você pode colocar aqui, ó. Mas quando tem muita folha, o que eu faço? Eu jogo dentro da churrasqueira aqui, já limpinha, sem nada de churrasco. Ó, tô tirando aqui, tá pingando seiva aqui, ó. Olha lá. Olha, pingando na mão, pingando em todo lugar. Aí nunca leva a mão no olho, no nariz, na boca, tá? Porque, vou morrer por causa disso? Pode ser que não, claro. Da quantidade que vai pouco, mas no mínimo vai causar uma irritação. E aí também o corte transversal, né, pelo menos em 45 graus e aqui. Aí uma enxugadinha, porque ela não pode ter folhas. Ela não pode ter folhas, porque senão a folha fica puxando as seives. Daqui depois eu coloco dentro da churrasqueira, que aí a churrasqueira tá limpinha, que eu fiz um pouco de cinza já lá, não tem nada de vestígio de gordura. Aí eu faço cinzas para usar nas minhas plantas. Porque eu faço cinza para usar, eu mesmo faço, né? E aqui nessa também. Enxuga-se de novo. Eu estou usando o papel no ponto que eu não usei para outra, né? Eu tinha 2 papéis aqui, o outro sumiu. Tá aqui, ó. Eu vou usar esse, virar ele aqui, usar esse, que esse já deu no que tinha que dar. E aí, enxuga do álcool e o corte certeiro, ó. Olha lá. Aí esse daqui, ó, eu já vou cicatrizar, que já parou de sair seiva. Cicatrizar só a parte de cima, né? Cicatrizar só a parte de cima. Aqui não tem problema porque eu viro o pincel, ó. Eu faço de um e viro o pincel para fazer de outro, tá? Agora aqui eu não tô muito levando coisa, porque se sair a estaquia, ok, eu tenho mais de rosa do deserto. Se não sair, eu tô achando que de repente pode não sair, porque ela tá muito fininha, tá muito jovem, né? E aí, lembrando, a parte de baixo que vai ficar em contato com a areia não cicatriza. Deixa ela cicatrizar com o tempo, uns 3, 4 dias na sombra. Aí depois eu vou furar aqui, né? Eu furo aqui e coloco as duas juntas aqui e deixa sempre na sombra para fazer raiz.
Por que eu tô colocando aqui? Não só para cicatrizar, para reciclar, mas também porque depois eu posso ver as raizinhas por aqui. Porque não posso tirar dali, olha que ela simplesmente sai brotinhos aqui. Porque a seiva que está aqui, mesmo não colocando ali, antes dela murchar totalmente, vamos supor, eu não coloco ali e deixo ela murchar. Ela pode acontecer de sair broto, porque a seiva que está aqui vai continuar alimentando. Mas você tem que deixar sair uma quantidade de raízes, né? Uma quantidade de raízes. Aí, essas duas aqui, ó, são de podas. Eu coloquei 3, 2 vingou. Uma não, uma que estava mais fininha não vingou. Eu coloco esses identificadores aqui, até para mim saber quando que eu coloquei aqui, ó. Quando que eu coloquei aqui. Porque eu gosto de colocar. Eu vou, para ficar mais bonitinho, eu vou comprar aqueles próprios, mas aqui em Paulínia é muito caro. Aqueles menorzinhos, tem que comprar lá na Ceasa. Eu não ligo, né? Mas a dona Marisa já veio me falar que acha que fica feio assim essas faquinhas colocadas, né? Eu não ligo não, porque inclusive na rosa do deserto é bom você colocar em todas, mas para saber quando você precisa transplantar, tal. Um negócio que eu vou falar. Ah, Francisco, eu vi em algum lugar que rosa do deserto você só pode fazer levantamento de caudex, poda, os mesmos que não tem R, que seria maio, junho, julho e agosto. Já foi feita experiência, tem um canal do professor Emerson, eu esqueço sempre o sobrenome dele, eu vou lembrar e eu coloco lá. É um canal muito bom, ele é especialista em rosa do deserto. Ele é especialista em rosa do deserto. E ele é engenheiro botânico, mas ele tem inclusive escola de rosa do deserto, chamada escola de A a Z, ou rosa do deserto de A a Z, uma coisa assim. Claro que ele ganha para isso, mas os vídeos dele, quem puder seguir também ele, segue ele, porque é excelente e ele já provou que isso não leva em consideração, não deve ser levado em consideração. E aí a explicação científica que ele deu, que eu já pensava assim, mas eu procurei uma explicação científica, ele é doutor em botânica. Não é só professor não, ele é doutor, ele não é engenheiro botânico só, ele é doutor em botânica especializado em rosa do deserto. E a explicação científica que ele deu só nos meses de maio, junho, julho e agosto, porque não tem R. Só que em certas regiões esses meses são os mais frios e os mais chuvosos. Então não é aconselhável. O que é aconselhável é você fazer na época do calor. Eu estou fazendo agora porque eu esperei passar a floração dessas aqui. Eu já coloquei aqui há tempos atrás, eu coloquei aqui em julho, as duas em julho, que eu adquiri em julho. Essa daqui é uma mesclada muito bonita, essa daqui, se não me engano, é uma vermelha. Em julho. E já levantando o caudex dela, tirei do vasinho que ela veio, troquei o substrato. Agora eu posso deixar ela aqui 1 ano, 2 anos, né, para depois ir para a bacia, para levantar, porque aí elas estão, essa daqui tá ficando bonita, as raízes aparentes dela, ó, que vai formar aquelas raízes grossas no caudex, conforme você vai levantando, vai ficando muito bonitas. E essas aqui eu tô podando agora, senão eu esperaria um pouco mais. Por quê? Porque terminou a floração. E aí chega no mês maio, junho, julho e agosto. Normalmente nesses meses elas começam a entrar em dormência, começa a cair folhas para vir a floração. E a floração, aí ela continua, depois entra setembro, outubro em floração. Tem umas ali minhas que estão todas floridas. Mas começa a floração. Você não vai fazer isso na época de floração. E outra, mês chuvoso. Aqui para nós é mês chuvoso e mês frio. Aí chega, por exemplo, no outro lado do mundo,
Por exemplo, no Rio Grande, mesmo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, você não vai fazer uma poda numa época dessa, né? Porque mesmo se deixando ela um pouco, que nem essa aqui, eu vou deixar uns 2 dias na sombra, né? E depois eu vou voltar elas para o sol pleno. Agora essas outras vai ficar na sombra direto para enraizar. Você não vai fazer isso. Agora, por exemplo, você mora lá, inclusive, se não me engano, ele é do Piauí, ele mora lá no Piauí. É mês de calor. Mesmo na época do frio, lá é bem mais quente do que aqui na minha região, ou na região sul. Você pode fazer uma poda em maio, junho, desde que não esteja em floração. Porque se você fizer uma poda na floração, no mínimo você está estragando a floração da sua planta, né? Mesmo que ela não... Porque em maio ela começa a entrar em dormência, porque não só por causa do frio, para florir. Ela começa a florir lá em agosto, para vir a floração. Por quê? Para ela economizar a seiva que iria nutrir os nutrientes, a seiva e os nutrientes que nutririam as folhas, elas vão nutrir para vir a floração, os botões e as flores, né? Depois. Então, por isso. Aí você não vai fazer uma poda numa época dessa. Então, eu também acredito nisso, é mais uma crendice, entendeu? Não podar na mesa que tem R, certo? Assim como existe algumas coisas de luas, né? Sinceramente, eu não levo muito em consideração, não. Não levo muito em consideração, não. E tem uma ali que eu fiz a poda dela em dezembro. Tá cheinha de flor, aquela branca minha. Eu fiz a poda dela em dezembro, mês de R. E tá cheinha de flor. Então, essas coisas que eu tô passando aqui, se querem acreditar ou não, é de cada um, né? Mas eu vou mais por o momento que ela está exigindo uma poda, exigindo uma coisa. Inclusive essa daqui agora, ó, eu descobri, aí eu resolvi até adiantar a poda dela, foi até bom ela cair as flores, por quê? Porque eu descobri aqui, ó, um pulgãozinho nela e na outra, as duas que estavam perto uma da outra, que eu já estou tratando com defensivo caseiro. Aqui eu preparei um defensivo à base de água oxigenada, 10 volumes, e uma gota de detergente num litro de água. Existe outras, existe um muito bom, que o próprio professor Emerson passa também, com detergente de coco. Mas eu estava sem o meu detergente de coco, acabou, e eu preparei esse defensivo. Então eu estou tratando elas. Aí eu resolvi já adiantar a poda, porque aí já fica tudo ok, tá bom? E aí eu encerro o vídeo por aqui. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, dê o joinha, né? Curtindo, se inscreva no canal e compartilha com seus. Hoje mais uma de rosa do deserto. Eu tô com outros vídeos para postar, mas eu tenho que ir trabalhando aos poucos nele. E assim, então, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. E até o próximo vídeo. Um abraço.